Bem-vindo a mais um vídeo no Curtas Metragens Bíblicas. Hoje vamos contar a história do rei Salomão. Sua ascensão, a queda e o lamento do homem mais sábio da terra. Salomão é lembrado ao longo da história como o rei mais sábio que já existiu. Um homem que recebeu de Deus não apenas discernimento incomparável, mas também riquezas, honra e poder como nenhum outro rei de seu tempo. Seu nome tornou-se sinônimo de inteligência, prosperidade e glória. No entanto, por trás dessa imagem grandiosa, existe uma história pouco contada, uma história marcada por escolhas perigosas, afastamento espiritual e um fim silencioso, reflexível e profundamente triste. O que aconteceu com Salomão? Como alguém que começou sua jornada tão perto de Deus, terminou declarando que tudo era vazio, ilusão e vaidade? E o que o último dia de sua vida pode ensinar a nós hoje? Esta não é apenas a história de um rei antigo, é o retrato de qualquer pessoa que já se deixou seduzir pelo orgulho, pelo prazer e pelos desejos deste mundo. Salomão subiu ao trono de Israel como filho do rei Davi e de Batseba, escolhido pelo próprio Deus para governar o povo após a morte de seu pai. Desde o início, seu reinado foi envolto pela presença divina. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão em sonho e lhe fez uma pergunta extraordinária: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Diante de tamanha oportunidade, Salomão não pediu riquezas, nem vitória sobre inimigos, nem vida longa. Em humildade, ele reconheceu sua limitação e suplicou por um coração sábio, capaz de discernir entre o bem e o mal para governar um povo tão numeroso. Esse pedido agradou profundamente a Deus. O Senhor concedeu a Salomão uma sabedoria sem precedentes e, além disso, prometeu aquilo que ele não pediu: honra e prosperidade, desde que permanecesse fiel aos seus mandamentos. Uma sabedoria que maravilhou o mundo. A sabedoria concedida por Deus logo se tornou evidente. Um dos episódios mais conhecidos foi o julgamento das duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança. Com discernimento sobrenatural, Salomão revelou quem era a verdadeira mãe, e todo Israel reconheceu que a sabedoria de Deus estava com ele. Sua fama se espalhou rapidamente. Reis, sábios e estudiosos vinham de terras distantes para ouvir suas palavras. Salomão escreveu milhares de provérbios, compôs cânticos e falou sobre temas que iam da natureza à liderança, da vida espiritual às relações humanas. A rainha de Sabá percorreu uma longa jornada apenas para testá-lo. Ao vê-lo, confessou que a realidade superava tudo o que havia ouvido. A sabedoria de Salomão não era apenas um dom pessoal, era um testemunho vivo do favor de Deus sobre Israel. Entre todas as realizações de Salomão, nenhuma foi tão significativa quanto a construção do templo em Jerusalém. Aquilo que Davi desejara fazer, mas não pôde, Salomão realizou. O templo foi erguido com os melhores materiais disponíveis: cedros do Líbano, ouro puro, prata e bronze em abundância. Durante sua dedicação, Salomão orou com humildade, reconhecendo que não havia Deus como o Senhor, nem nos céus nem na terra. Quando a oração terminou, a glória de Deus encheu o templo, confirmando sua presença entre o povo. Aquele foi o ponto mais alto da vida espiritual de Salomão, um momento em que céu e terra pareciam se tocar. Sob o reinado de Salomão, Israel alcançou um nível de prosperidade nunca visto. O reino tornou-se um centro comercial internacional. Ouro chegava em quantidades absurdas. A prata perdeu valor diante de tamanha abundância. Seu trono era revestido de marfim e ouro. Seus palácios eram grandiosos. Seus navios voltavam carregados de riquezas exóticas. Tudo parecia perfeito. Mas junto com a prosperidade vieram as tentações. Para fortalecer alianças políticas, Salomão passou a se casar com mulheres estrangeiras, algo que Deus havia claramente proibido. Com o tempo, o número de esposas e concubinas chegou a 1000, e aquilo que começou como estratégia política tornou-se uma armadilha espiritual. À medida que envelhecia, Salomão permitiu que o amor por suas esposas falasse mais alto do que sua fidelidade a Deus. Influenciado por elas, passou a tolerar e depois praticar a idolatria. Altares foram erguidos para deuses estrangeiros. Lugares altos foram construídos para cultos pagãos. O mesmo homem que havia dedicado o templo ao Senhor agora permitia práticas que Deus abominava. Seu coração já não era totalmente do Senhor. Apesar de toda sua sabedoria, Salomão ignorou advertências claras dadas por Deus. O resultado foi inevitável. O Senhor se indignou contra ele. Deus anunciou que o reino seria rasgado, não durante a vida de Salomão, por causa de Davi, mas nos dias de seu filho. 10 tribos seriam arrancadas da dinastia.
e o Reino Unido de Israel jamais seria o mesmo. O que Salomão construiu com bênção, começou a ruir por desobediência. Nos últimos dias de sua vida, Salomão não era mais o jovem sonhador de Gibeão. Sentado em seu palácio, cercado por ouro, silêncio e lembranças, ele refletia sobre tudo o que conquistara e tudo o que perdera. Essas reflexões ecoam no livro de Eclesiastes. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele reconheceu que buscou prazer, conhecimento, obras grandiosas e riquezas sem limites. Mas no fim, tudo parecia vazio. Nada trouxe sentido duradouro sem Deus. Salomão aprendeu tarde demais que o coração humano nunca se satisfaz com aquilo que o mundo oferece. Ao final de sua vida, Salomão deixou uma lição simples, porém poderosa: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Esse foi o resumo de toda a sua experiência. Não importava o quanto construiu, o quanto acumulou ou o quanto foi admirado. Sem Deus, tudo perdeu o sentido. A história de Salomão nos lembra que não é o começo que define uma vida, mas o fim. Sabedoria sem obediência não sustenta ninguém. Prosperidade sem devoção se torna uma armadilha. Que aprendamos com seus erros, que não troquemos o eterno pelo passageiro, que permaneçamos fiéis até o fim. Se esta história falou com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas narrativas bíblicas. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem, porque as lições de Salomão continuam vivas, atuais e transformadoras.